Olá, Vinícius. Me chamo Renan e vou contar o relato mais assustador da minha vida. Prefiro não reviver esses momentos, mas sinto que preciso compartilhar. Talvez para alertar outras pessoas, ou talvez só para tirar esse peso do peito. Tudo aconteceu em uma viagem que fiz com amigos para Minas Gerais. A gente queria se aventurar, sabe? Escapar da cidade, respirar ar puro, ver cachoeiras. E encontramos um lugar perfeito. Pelo menos no mapa parecia perfeito. Uma floresta com trilhas, rios, tudo o que a gente imaginava. Chegamos lá numa sexta-feira à tarde. O lugar era realmente bonito, mas já senti um ar diferente, sabe? Um silêncio pesado, meio opressor. A gente montou o acampamento perto de um riacho, acendeu a fogueira e começou a preparar a janta. Estava tudo tranquilo, rindo, conversando, até que o sol começou a se pôr. E com o cair da noite, o clima mudou completamente. Os sons da floresta começaram a ficar mais intensos, mais estranhos. Galhos quebrando não muito longe, mas sem vento. Coisas se movendo na mata, mas sem ser animal, sabe? A gente tentava ignorar, colocar na conta da imaginação, do medo bobo de quem está no meio do mato pela primeira vez. Mas era impossível. O medo era real, palpável. Um dos meus amigos, o Pedro, até tentou fazer piada, dizendo que era o Curupira, a mula sem cabeça, essas lendas. A gente riu meio sem graça, mas ninguém acreditou muito na piada. Pelo contrário, só serviu para deixar tudo ainda mais tenso. A fogueira era a única luz no meio daquela escuridão. E quanto mais escuro ficava, mais a floresta parecia nos cercar, nos observar. Depois do jantar, a gente se sentou em volta da fogueira, tentando manter a conversa animada. Mas estava difícil. O silêncio entre as falas era ensurdecedor, preenchido apenas pelos sons da mata, que pareciam cada vez mais perto, mais ameaçadores. Eu olhava para as árvores e juro, parecia que elas estavam se movendo, se aproximando. De repente a fogueira começou a crepitar mais alto, como se o vento tivesse aumentado, mas não tinha vento nenhum. E no meio do crepitar das chamas, a gente começou a ouvir sussurros, baixinhos, quase inaudíveis, mas sussurros. Como se alguém estivesse falando no nosso ouvido, palavras incompreensíveis, mas carregadas de maldade. Can't hear you. A gente parou de conversar na hora, todos em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Os sussurros continuavam, cada vez mais altos, mais nítidos. Já não pareciam palavras, mas vozes. Vozes antigas, sofridas, presas naquele lugar. E o medo tomou conta de vez. Não era mais um medo bobo, era pavor, terror puro. O Pedro, que até então estava tentando bancar o corajoso, foi o primeiro a se desesperar. Ele levantou de repente, olhando para todos os lados, com os olhos arregalados. "Eu tô ouvindo, vocês estão ouvindo?" Ele perguntava, a voz tremendo. E todos nós estávamos ouvindo e vendo, porque junto com os sussurros, sombras começaram a se formar entre as árvores. Sombras disformes que se moviam sem fazer barulho, que pareciam nos observar com olhos invisíveis. Não eram sombras de animais, não eram sombras de árvores, eram sombras de outra coisa, algo que não deveria estar ali, algo que a floresta guardava em seu interior, algo antigo e maligno. Começou o pânico. A gente se levantou, derrubando tudo, lanternas caindo, comida espalhada. Ninguém sabia o que fazer, para onde correr. A floresta parecia viva, hostil, querendo nos engolir. E as sombras se aproximavam, cada vez mais perto, nos cercando, nos encurralando. Eu gritei para a gente correr, para fugir dali o mais rápido possível. E saímos correndo sem rumo, no meio da escuridão, tropeçando em raízes, esbarrando em árvores, desesperados para escapar daquele inferno. Olhávamos para trás e víamos as sombras nos perseguindo, sempre perto, sempre mais perto. A gente correu por horas, eu não sei quanto tempo exatamente. Parecia uma eternidade. O cansaço era absurdo, a garganta seca, os pulmões queimando, mas a gente não podia parar.
Sabíamos que se parássemos, as sombras nos alcançariam. E a gente não queria saber o que aconteceria se elas nos alcançassem. Em algum momento, no meio da fuga desesperada, a gente se separou. Eu perdi o Pedro e os outros no escuro. Continuei correndo sozinho, sem saber para onde. Apenas correndo para longe daquelas sombras, daqueles sussurros, daquele medo paralisante. Eu gritava o nome dos meus amigos, mas só o silêncio da floresta respondia. Um silêncio agora ainda mais sinistro, mais ameaçador. Eu caí várias vezes, me machuquei, me arranhei, mas levantei e continuei correndo. A adrenalina me mantinha em pé, a pura vontade de sobreviver. Em algum momento, eu senti que as sombras tinham ficado para trás. Os sussurros diminuíram, o ar pareceu mais leve. Mas o medo continuava ali, grudado em mim, como uma segunda pele. Quando o sol começou a raiar, eu já estava exausto, perdido, sem saber onde meus amigos estavam, se eles estavam bem, se tinham conseguido escapar também. Eu cambaleava pela floresta, procurando algum sinal de civilização, alguma trilha, qualquer coisa que me tirasse daquele pesadelo. E então eu encontrei um rio. Segui o curso do rio na esperança de chegar em algum lugar. E depois de muito andar, eu ouvi vozes. Vozes humanas. Eu corri na direção das vozes, com as últimas forças que me restavam. E cheguei em uma pequena clareira, onde tinha uma cabana e algumas pessoas. Eles me viram, se assustaram com o meu estado. Todo sujo, machucado, em choque, me acolheram, me deram água, comida, me ajudaram a me recuperar. Eu contei tudo o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que eu estava delirando, cansado, que a floresta prega peças na gente. Mas eu sei o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti naquela noite. Eu sei que não foi alucinação, não foi imaginação. Aquela floresta esconde algo, algo terrível, algo que não é deste mundo. E eu tive a sorte de escapar. Meus amigos, eu nunca mais os vi. A polícia procurou por eles, buscas foram feitas, mas nada foi encontrado. Eles simplesmente desapareceram. Eu nunca mais voltei naquela floresta e nunca mais pretendo voltar. Às vezes à noite, quando está tudo em silêncio, eu ainda ouço os sussurros e sinto o medo me invadir novamente. E sei que, lá no fundo daquela floresta, as sombras continuam esperando a próxima vítima. Então, se você um dia pensar em se aventurar por matas desconhecidas, lembre-se da minha história e pense 2 vezes antes de entrar onde não é chamado. Porque algumas florestas, elas não querem que você saia. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Meu nome é Daniel e eu preciso te contar uma história que aconteceu comigo em uma floresta. Prefiro não revelar o local exato. Só digo que foi no sul do país, uma região conhecida por suas matas densas e antigas. Eu nunca acreditei muito em histórias de terror, fantasmas e essas coisas, até que essa experiência mudou completamente a minha visão sobre o mundo. Tudo começou com uma viagem de camping com alguns amigos. Éramos 4 no total. Eu, o Lucas, a Sofia e a Clara. Decidimos explorar uma trilha pouco conhecida que diziam levar a uma cachoeira escondida no meio da mata. No início, tudo parecia normal. O sol brilhava, os pássaros cantavam, o clima estava perfeito para uma aventura. A trilha era realmente bonita, cercada por árvores enormes e vegetação densa. Mas conforme avançávamos, a atmosfera começou a mudar. O sol começou a se esconder atrás das nuvens. O vento ficou mais forte e um silêncio estranho tomou conta da floresta. Os pássaros pararam de cantar e o único som que ouvíamos era o das nossas botas quebrando os galhos secos no chão e o vento uivando entre as árvores. Comecei a sentir um frio na espinha, uma sensação de que algo não estava certo. Olhei para os meus amigos e percebi que eles também estavam tensos, mas tentamos manter a calma e seguir em frente. Continuamos caminhando por mais algumas horas, mas a cachoeira parecia não chegar nunca. A trilha se tornou mais íngreme e escorregadia, a mata mais fechada e escura. De repente, ouvimos um som estranho, como um tambor batendo longe, muito fraco.
quase imperceptível. No começo pensamos que fosse a nossa imaginação, mas o som persistiu e ficou mais alto a cada minuto. Era um ritmo lento e constante, meio hipnotizante, meio assustador. Lucas, sempre o mais corajoso do grupo, resolveu ir na frente para tentar encontrar a cachoeira, ou pelo menos um ponto de referência. Sofia e Clara ficaram um pouco atrás comigo, mais preocupadas com o som que vinha da mata. De repente, ouvimos um estalo alto, como um galho grosso quebrando, seguido de um grito abafado do Lucas. Corremos na direção do som, desesperados, gritando o nome dele, mas ele não respondia. Chegamos a um pequeno clareira e encontramos a mochila do Lucas jogada no chão, perto de algumas árvores. Ele não estava lá. Chamamos por ele de novo, mas só o silêncio da floresta nos respondeu. Um silêncio pesado, opressor. Sentimos um medo paralisante, um pavor que nunca havíamos experimentado antes. A sensação de que estávamos sendo observados se intensificou, como se olhos invisíveis nos fitassem de todos os lados. Sofia começou a chorar. Clara tremia e eu sentia meu coração disparar no peito. Ficamos parados ali por alguns minutos, sem saber o que fazer, quando ouvimos sussurros ao nosso redor. Vozes baixas, indistintas, como se a própria floresta estivesse falando conosco. Não entendíamos o que as vozes diziam, mas a entonação era ameaçadora, sinistra. Olhamos para cima e vimos que as árvores ao nosso redor pareciam se mover, mesmo sem vento. Troncos grossos rangiam e galhos se retorciam de formas estranhas, como se estivessem vivos. Tivemos a impressão de que a floresta não queria que estivéssemos ali, que estava nos expulsando, nos ameaçando. Decidimos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Começamos a correr desesperadamente de volta pela trilha, sem olhar para trás. Tropeçamos em raízes, escorregamos em pedras, rasgamos nossas roupas em espinhos, mas não paramos. O som dos sussurros nos seguia, cada vez mais perto, mais alto, mais nítido. Sentíamos que algo nos perseguia, algo invisível, implacável. O pavor nos dava forças para continuar correndo, para fugir daquele pesadelo. De repente ouvimos um rugido gutural, animalesco, vindo de trás de nós. Um som que gelou o sangue nas nossas veias. Não era o som de nenhum animal que conhecíamos. Era algo mais profundo, mais sombrio, mais aterrorizante. Olhamos para trás por um instante e vimos uma sombra escura se movendo rapidamente entre as árvores, nos perseguindo. Não conseguimos discernir a forma. Era apenas uma massa disforme, rápida e sinistra. Sofia e Clara gritaram e correram ainda mais rápido. Eu sentia minhas pernas bambearem, meus pulmões queimarem, mas sabia que não podíamos parar. Nossas vidas dependiam da nossa velocidade, da nossa resistência. A sombra continuava nos perseguindo. O rugido se repetia, cada vez mais próximo, mais ameaçador. A sensação de pavor era tão intensa que quase nos paralisava. Em um momento de desespero, tropecei em uma raiz e caí no chão. Arranquei a pele dos joelhos e das mãos, mas me levantei o mais rápido que pude e continuei correndo. Olhei para trás e vi a sombra se aproximando, mais perto do que nunca. Percebi que estava me alcançando. Senti um arrepio na nuca, como se algo estivesse se preparando para me atacar. Então, ouvi um som metálico, como garras arranhando uma pedra, e senti um bafo quente e fétido na minha nuca. Uma voz profunda, gutural, sussurrou no meu ouvido. Palavras em uma língua que eu não entendia, mas que transmitiam puro terror. Senti um toque frio e pegajoso na minha mão, como se garras estivessem me agarrando. Gritei de pavor e me joguei para o lado, rolando no chão. Quando me levantei, a sombra havia sumido. O som dos sussurros havia diminuído, mas o medo permanecia, gravado a ferro e fogo na minha alma. Continuei correndo sem parar, sem olhar para trás, até que finalmente saímos da mata e chegamos à estrada. Vimos um carro de polícia passando
e acenamos desesperadamente. Os policiais pararam e nos socorreram. Estávamos exaustos, machucados, em choque, mas vivos. Contamos tudo o que havia acontecido, mas eles obviamente não acreditaram em nós. Disseram que devíamos ter nos perdido, que o som que ouvimos provavelmente era de algum animal selvagem, que a sombra era apenas fruto da nossa imaginação. Mesmo assim, eles nos levaram para o hospital e depois para a delegacia para registrarmos um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do Lucas. As buscas começaram no dia seguinte, mas nunca encontraram nenhum vestígio dele. A floresta pareceu engolir o Lucas sem deixar rastro. Sofia e Clara ficaram traumatizadas e nunca mais voltaram a entrar em uma mata. Eu, por outro lado, tento seguir com a minha vida, mas a lembrança daquele dia me persegue constantemente. Às vezes, quando estou sozinho no escuro, sinto sussurros de volta, ouço o rugido animalesco, vejo a sombra nos cantos dos olhos. Sei que pode parecer loucura, mas tenho certeza de que algo sobrenatural aconteceu naquela floresta. Algo maligno, ancestral, que vive nas profundezas da mata e se alimenta do medo das pessoas. Não sei o que era aquilo, nem o que aconteceu com o Lucas, mas sei que nunca mais voltarei a pisar naquela floresta, nem em nenhuma outra. Essa é a minha história, Vinícius. Espero que ela sirva de aviso para você e para todos que se aventuram em lugares desconhecidos. Às vezes, os maiores horrores não estão nos filmes ou nos livros, mas sim escondidos nos lugares mais sombrios e isolados do nosso mundo. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.